todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangeloterapia, hoje aqui no Centro Espírita Irmã Sheila. Eu vou dar alguns avisos sobre os trabalhos da nossa casa, sobre os estudos que decorrem todo ano. Às segundas-feiras temos a Evangeloterapia e depois o passe presencial. Às terças-feiras temos o estudo sistematizado da doutrina espírita UERJ 2, que agora a gente já está quase entrando em recesso também, e dá continuidade no próximo ano. Às quintas-feiras temos o estudo das obras de André Luiz, pelo Google Meet. E a última sexta-feira do mês, a gente tem a Caravana do Evangelho. Aos sábados, temos aberto ao público, 3h30 da tarde, a vibração, e às 17 horas, a palestra pública, seguida de radiação e de fluidoterapia. E quinzenalmente, aos domingos, nós vamos ter o estudo da mediunidade a partir do ano que vem. E às 17 horas, quinzenalmente também, temos o estudo das obras de Joana de Ângeles e da Gênesis. Então, eu vou fazer aqui uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, número 180. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, é mentiroso. E isto foi escrito pelo apóstolo São João, e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Então, após essa mensagem, quem se achar conveniente fechar os olhos, a gente faz a nossa abertura, a nossa prece inicial. Vamos rogar a Jesus Cristo e aos Espíritos bondosos que fazem parte do Centro Espírita Irmã Sheila, que nesse instante eles nos cercam, retirando tudo aquilo que não é necessário para o nosso crescimento e depositando em nós a luz bendita do Cristo e o remédio que todos nós necessitamos para a saúde do nosso corpo físico e espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalho e de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Desse modo, nos ilumina e nos protege. Ilumina também a mente e o coração do nosso irmão Máximo, que irá proferir as palavras do Teu Evangelho para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Só um minutinho, a gente não me organiza, vamos fazer rapidinho. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente, nessa tribuna tão importante para o nosso crescimento moral, tanto quem está aqui quanto para quem está escutando a palavra do Cristo, para quem está recebendo o comunicado que é individual. A gente fala aqui do modo geral, mas chega aos nossos corações individualmente, particularmente. O Cristo, ele fala a cada um de nós,
né? Apesar da palavra ser generalizada. Então eu vou aqui me adaptar um pouquinho a essa nova estrutura que tem aqui, né? Para eu poder ir enxergando aqui a questão dos nossos comentários, né? Então, como de praxe, as segunda-feiras, né, é o estudo do Evangelho e também do Livro dos Espíritos. E hoje a questão que ficou para a gente discutir, para a gente compartilhar, é a questão 34 e 34A do Livro dos Espíritos. Ela está lá na parte primeira do capítulo 2, que fala sobre os elementos gerais do universo, né? Então a gente vai falar, essa questão 34, ela fala particularmente da propriedade da matéria, né? Então no andar aqui do Livro dos Espíritos, ainda estamos nessa parte dos elementos gerais do universo. Então a pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos, né? A questão 34, as moléculas têm forma determinada? Então, no tempo de Kardec, lá em 1857, né, ainda não se sabia a profundidade que a gente conhece hoje, né, que também não é lá essas coisas, né, a gente tem um conhecimentozinho um pouquinho mais aprofundado, né, mas a gente vai entender aqui o porquê que a gente ainda tem esse conhecimento um pouco aprofundado, né. Então, a espiritualidade fala, né, a gente entende aqui, molécula, a gente lembra lá no ensino médio, né, que ela é formada pelo átomo, e o átomo é formado pelos prótons, nêutrons, né, elétrons, enfim. Aí a espiritualidade fala, certamente, né, certamente ela tem forma determinada. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Isso aqui é que é interessante a resposta dos espíritos. As moléculas têm forma? Tem. Mas a gente ainda não é capaz de entender. E a gente vem discutindo isso, né, desde estudos atrás, dias atrás, né, que a espiritualidade vem dizendo, vós ainda não tem capacidade de compreender mais profundamente, né, o que vocês podem saber, Deus vai colocando aqui de acordo com a capacidade que vocês têm. Então, mais uma vez, os espíritos superiores nos falam, ainda não temos capacidade de apreciar. E a gente vai ver mais na frente o porquê que a gente ainda não tem essa capacidade de entender ainda essa questão da forma, né, das moléculas. E para a gente poder ter um entendimento melhor, a gente vai falar um pouquinho, que eu já falei da outra vez, mas para a gente relembrar, né, do fluido cósmico universal. A gente lembra que existem as três forças da natureza, né? O fluido cósmico, a matéria e o espírito, e Deus, claro, que é o criador da matéria e do espírito. São essas três forças. A matéria, ela é proveniente do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é a matéria básica, né? É a matéria, é a substância perfeita. De lá é que provém todas as demais matérias que conhecemos, né? Esse microfone, essa tribuna, eu estou falando aqui para vocês, o meu corpo físico, né? Essas cadeiras, enfim. A parte material, o ar que me cerca, a luz. Então, tudo provém desse fluido cósmico universal. Então, a gente fazendo essa recordação, né, de onde provém a matéria, a gente pode passar, então, para a questão 34A, né, que Kardec pergunta, essa forma é constante ou variável, né? Essa forma da molécula, ela é sempre do mesmo jeitinho? Ou então ela vai mudando, né, de acordo com o lugar, com a situação? Ela tem uma forma variável ou ela é constante, permanente? Os espíritos superiores respondem, constante a das moléculas elementares primitivas. Ou seja, a molécula primeira, a elementar, a primitiva, ou seja, a molécula lá do fluido cósmico universal, ela tem uma forma constante. Aí eles continuam, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que a aglomeração das primeiras. Claro que vem a partir do fluido cósmico universal, as moléculas que vão sendo formadas a partir do fluido cósmico universal são aglomerações dessas partículas primeiras, dessas partículas primitivas. Aí sim, essa forma ela vai ser variável, né? De acordo com a afinidade,
como a gente vai ver aqui mais na frente, de acordo com o que os espíritos superiores que moldam, né, essa matéria vão agir. Então, eles continuam, né, explicando porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Né? Então, isso aqui é muito interessante, essa palavra longe. Né, Luana, que foi o que a gente começou falando aqui, né? Então está longe ainda de a gente chegar na molécula elementar, está longe de a gente chegar lá no fluido cósmico universal. E a gente vai ter esse entendimento, por que a gente está longe, só para a gente falar novamente aqui a questão dos átomos, né? A gente vê o que? Os átomos, que formam as moléculas, eles são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. Esses prótons, nêutrons e elétrons são formados por quarks, quark-up e quark-down. Esses quark-up e quark-down, eles são formados pelo que se descobriu agora recente, né? Pelo bóson de Higgs, né? Que o bóson de Higgs, segundo o conhecimento que temos hoje, seria a partícula de Deus. Seria a partícula de Deus. É que os cientistas de hoje, né, a descoberta mais profunda que eles têm da partícula elementar da matéria é o bóson de Higgs, por isso que eles chamaram que seria a partícula elementar, então é a partícula de Deus. Só que, com esse comentário aqui, né, com essa questão aqui, que o cientista diz que é a partícula de Deus, e com o comentário que a gente já fez do início até agora, dá para entender que realmente é a partícula de Deus? Está longe, né, de a gente chegar, né? Os próprios espíritos superiores falaram, está longe de a gente chegar no que seria a molécula elementar. Com certeza não é a partícula de Deus, não é a partícula elementar lá do fluido cósmico universal. E a gente vai entender assim que a doutrina espírita sempre explica por A mais B o porquê, né? A gente vai ver aqui na frente por que ainda não é. Então, né, a gente, continuando aqui, falando ainda sobre a questão dessa partícula elementar, a gente vai sempre atrás lá do Espírito Mirandês, né, que os comentários dele são excelentes, né, nos traz assim uma reflexão enorme a respeito de duas simples perguntas, né, que a gente fica pensando assim, meu Deus, o que a gente vai falar sobre molécula dentro de uma palestra espírita, né? E Mirandês ele traz assim, essa profundidade espiritual no comentário dessas questões, né? Primeira coisa, né? Ele nos fala que a matéria primitiva, né? A matéria primitiva, o elemento primitivo que vem lá do fluido cósmico universal, ele escapa aos aparelhos físicos. Por quê? Porque pulsa na dimensão espiritual. Então pronto, só esse comentário aqui já explicou tudo. Já explicou tudo por que o bóson de Higgs não é a partícula de Deus. Por quê, gente? Porque os homens conseguiram, os cientistas atuais conseguiram detectar por aparelhos físicos. E o que Mirandês diz? Escapa aos aparelhos físicos. Então pronto, já matou a questão. Não é a partícula de Deus, o bóson de Higgs. E ele ainda vai mais profundo. Mas por que escapa aos aparelhos físicos? Porque a matéria primitiva, ela pulsa na dimensão espiritual. Como é que eu estou no plano físico e eu vou conseguir detectar o que está no plano espiritual? Não tem como, são vibrações diferentes. O plano físico tem uma vibração, o plano espiritual tem outra. É por isso que o bóson de Higgs não é a partícula de Deus. Está longe de chegarmos na partícula elementar, lá no fluido cósmico universal. Certo? E continuando aqui o comentário, ele ainda nos diz: Deus coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar.
não coloca fardos pesados em ombros frágeis, né? A gente já conhece essa frase, né? Então a gente ainda não pode suportar esse conhecimento. Nós somos ainda muito inferiores. Nós somos ainda muito inferiores moralmente. Nós ainda não temos a capacidade, a competência de adquirir ainda esse conhecimento. E Miramês, em outros comentários que a gente fez, ele já passou isso para a gente. Não vos preocupeis em ter esse conhecimento ainda. Porque não é necessário nesse momento evolutivo que a gente está. O que é necessário agora é o quê? É a gente se aprofundar na nossa evolução moral. É a gente fazer o bem, que é a nossa única missão, nosso único objetivo aqui nesse planeta de provas e expiações, nessa nossa reencarnação. Então ele nos exorta a gente a praticar o bem, a fazer o que o Cristo nos mandou, amar o próximo como a nós mesmos. Mas como fazer isso? Aí o Cristo ainda exemplifica: fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro fizesse para você. Então isso é que Miramês pede que a gente faça, porque a partir do momento que eu começo a seguir o que o Cristo pede, né, que eu faça, que ele orienta, na verdade, aí vai ficar na escolha da gente, nosso livre-arbítrio é quem vai decidir. Ele nem pede, ele apenas orienta, a gente é quem vai decidir se quer ou não seguir essa orientação maravilhosa dele. Então, a partir do momento que eu sigo o que o Cristo falou, eu vou estar crescendo moralmente. Quando eu cresço moralmente, eu vou ter o quê? Ombros mais fortes. Eu vou ter mais competência para poder adquirir mais conhecimento. Ou seja, a partir do momento que eu vou evoluindo moralmente, esse conhecimento aqui, ele vai vindo consequentemente. Não precisa nem a gente estar maluco querendo saber mais e mais, descobrir a partícula de Deus, se a gente ainda não tem competência para tal. Né? Então é isso aqui que Miramês, o Espírito Miramês, ele intensifica, ele nos fala, né, para que a gente tenha esse entendimento. Ele continua: a humanidade se encontra em evolução, onde a terapia da dor não pode faltar. Foi isso que a gente acabou de comentar. Nós estamos em evolução, nós estamos em um planeta de provas e expiações, nós estamos em um planeta bem atrasado. Mas o planeta é atrasado é por nossa culpa mesmo, né? Somos nós que somos espíritos imperfeitos. E nós ainda estamos nesse processo evolutivo, né? Bem atrasado, um planeta inferior. Né? Nós estamos aqui em evolução e é necessário nesse planeta de provas e expiações a dor. É necessário passarmos pela dor. É necessário passarmos pelas provas, é necessário passarmos pelas expiações. Ah, mas porque Deus obriga a gente a passar? A gente já sabe que não. É apenas a reação da nossa ação, né? Toda ação tem uma reação. Se eu fiz algo que não foi bom no passado, em outras vidas ou nessa própria vida, eu vou ter que ter esse reajuste de conduta. E nós estamos aqui ainda nesse planeta de provas e expiações, é justamente para a gente aprender com a dor ainda. E a gente vai ver aqui, ele continua, né, falando aqui: ela desperta, ela no caso a dor, desperta nos corações sentimentos de fraternidade, e pode ser aliviada. Olha que coisa maravilhosa. A gente é obrigado, sim, no planeta que nós estamos, nós temos que passar pelas dores, né? Porque se a gente tivesse que passar, a gente estava num planeta regenerado, num planeta feliz. Mas, infelizmente, nós ainda estamos aqui por nossa própria responsabilidade, né? Fomos nós mesmos que fizemos algo de errado no passado e agora a gente tem que passar por essas dores. Então, vamos lá. Eu passar pelas dores, o Espírito Miramês nos diz: desperta nos corações o sentimento de fraternidade, que é o que a gente encontra nos planetas superiores, nos planetas mais evoluídos. E é isso que a gente tem que ir transformando dentro de nós para que o planeta também ocorra essa transformação. Esse
sentimento de fraternidade. Aí o Cristo nos fala o quê? Miramês fala o quê? Que pode ser aliviada essa dor. Essa aqui é uma ótima notícia, ela pode ser aliviada. Quem disse isso antes de Miramês? O próprio Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Miramês está só lembrando aqui que foi o que o Cristo falou para nós. Aí a gente tem que ficar atento com a questão do aliviarei. O Cristo não está dizendo que vai carregar as nossas dores, que vai carregar as nossas responsabilidades, que vai carregar todo o peso que nós mesmos plantamos no passado, não. Ele está dizendo que nos alivia, que Ele vai nos auxiliar. E para que Ele possa nos auxiliar, a gente tem que despertar esse sentimento de fraternidade dentro de nós, amar o próximo como a nós mesmos. A partir daí a gente vai ter o mérito do alívio. O Cristo vai nos auxiliar. Então é isso aqui que Miramês nos fala, e ele ainda continua, pelo esforço próprio do aprimoramento espiritual. Então só depende de nós, o esforço próprio. Para eu evoluir, para eu crescer moralmente, eu não preciso da Tamires, eu não preciso da Luana, eu não preciso, que eu digo, diretamente, mas depende apenas do meu próprio esforço. Mas para que eu possa evoluir, eu tenho que ter sim esse contato social com o meu irmão, para que eu possa auxiliar, exercer o amor ao próximo. Mas depende apenas de mim, do meu querer, porque se eu não quiser, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, que Ele já nos deu essa liberdade do livre-arbítrio. Ele não nos força nada, então só depende de nós. Olha que coisa boa, outra notícia boa, As nossas dores podem ser aliviadas, a nossa evolução moral só depende de nós próprios, do nosso próprio esforço. Então, tudo favorece para que a gente cresça moralmente, na lei de progresso. Então, continuando, antes de acender a luz no mundo exterior, antes que eu queira que o outro melhore, despertemos dentro do coração essa luz. Ou seja, continuando o que ele falou na frase anterior, em vez de eu querer que aquele meu irmão que me atrapalha lá no meu trabalho, eu acho que ele me atrapalha, que puxa meu tapete, que fofoca de mim, que me responde mal, Então, em vez de eu querer que ele mude, eu é que tenho que acender essa luz dentro de mim. Essa luz de fraternidade. E como é que eu faço isso? Amando, entendendo, compreendendo a imperfeição desse irmão. Assim como eu sou imperfeito, ele também é. Assim como eu falho, ele também falha. Não tem como eu ser juiz dele. Se eu sou imperfeito igual a ele, como que eu vou ficar julgando? Será que eu nunca errei? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então é isso aqui que o Espírito Miramês fala para nós, Por isso que eu falei, ele diz umas frases tão profundas, que eu fiquei assim maravilhado com tanta formosura desse comentário dessas simples questões falando sobre molécula. Olha como ele é profundo. Então é isso, antes que eu queira que o outro modifique, eu tenho que acender essa luz dentro de mim, depende de mim. Sou eu que tenho que me melhorar, e não meu irmão. Claro, ele vai de acordo com a vontade dele, mas eu me melhorando, pronto, o restante tudo se resolve. Que foi o que Cristo disse? Vinde a mim que eu vos aliviarei. Sede fraternos, que eu auxiliarei. Te ajuda que o céu te auxilia. Sempre é isso, a gente não está só. Basta a gente tomar a nossa decisão, basta a gente dar o primeiro passo, que o céu está com a gente. Olha, é o céu que está com a gente. Imagina, As forças do bem estão com a gente. Então, e ele, para finalizar essa frase aqui, ele finaliza com: conheceremos a paz. Então, a partir do momento que eu desperto essa luz dentro do meu coração, aí sim eu conhecerei a paz.
Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que o meu irmão ele é imperfeito, que eu entendo que eu tenho que ser misericordioso com ele, que eu entendo que eu tenho que fazer o bem a todos que chegarem até a mim, que eu tenho que perdoar esse meu irmão, eu vou estar o quê? Em paz comigo mesmo. Eu acendi a luz da fraternidade dentro de mim. Aí, como o Espírito Miramês diz, nós conheceremos a paz. A paz interior. Não é a paz lá do exterior, porque quando eu quero que os outros mudem, aí eu estou querendo que a paz fique do lado de fora, mas ela não vai me atingir, porque ela tem que vir de dentro de mim. E para ela vir de dentro de mim, eu tenho que me modificar. Então, ele continuando aqui, ele vai falar lá da molécula. A molécula, a molécula não, o elemento primitivo. O elemento primitivo tem forma imutável, né? Como a gente viu lá, como os espíritos superiores lá no livro dos Espíritos falam. O elemento primitivo tem forma imutável. Possui uma energia pulsante como elemento além da luz. A gente acabou de falar aqui que a luz é matéria, né? Ela é proveniente lá do fluido cósmico universal. Então esse elemento primitivo, ela ainda é o que? Mais sutil do que a luz. Se a gente acha a luz, né, nada sutilíssima, imagina o fluido cósmico universal, o elemento primitivo que pulsa, né, que é essa energia pulsante mais elementar do que a luz. O Espírito Miramês dá essas comparações para a gente porque o nosso conhecimento é muito pequeno, não tem como ele falar mais aprofundado para a gente poder entender mais ainda. Aí ele compara com o que a gente conhece. Né? O que a gente conhece de mais sutil é a luz. Então ele fez essa comparação. Né? Vocês conhecem a luz? Pois o elemento primitivo ainda é muito mais sutil do que ela. A molécula secundária, ele falou do elemento primitivo, agora ele vai falar da molécula secundária. A molécula secundária, que são acúmulos atômicos, como a gente viu, né, que é essa aglomeração das partículas, se reúnem por afinidade. Né? Isso aqui a gente já viu até lá no ensino médio. Né? Se reúnem por afinidade, essas moléculas secundárias, né, primitivas, e determinação dos agentes altamente inteligentes da criação. Eu achei isso aqui perfeito, maravilhoso. O que ele quer dizer com essa pequena frase aqui para a gente? Que esse plano material, né, esse plano físico que nós estamos aqui, esse planeta Terra, né, vamos falar aqui da Terra que nós estamos, eles foram formados o quê? Por essas aglomerações do elemento primitivo, né, formando essas partículas, essas moléculas secundárias, por afinidade, né, dessas moléculas, mas também pela determinação dos agentes altamente inteligentes da criação. Quem são os agentes altamente inteligentes da criação? Será se são os cientistas que descobriram o bóson de Higgs? Claro que não, né? Pelo que a gente está estudando aqui, compartilhando o conhecimento aqui, claro que não. Os agentes altamente inteligentes da criação são os espíritos perfeitos, os espíritos puros. Aí você diz, quem serão esses espíritos perfeitos, esses espíritos puros? Daqui um dia nós chegaremos também lá. A gente tem o nosso modelo e guia aqui. Alguém sabe quem é o nosso modelo e guia? É o nosso Cristo, né? Então imagine coisa belíssima. Então toda essa manipulação da matéria, né, para formar tudo que a gente está vendo aqui, tudo que a gente pega e que a gente não vê também, né, no caso do ar, é o que? Eles se aglomeram, eles se unem por determinação desses agentes altamente inteligentes. Né? A gente nem imagina o que é isso, esse altamente inteligente. Mais uma vez, são palavras do nosso vocabulário que Miramês utiliza para que a gente possa compreender. Mas claro que é muito mais do que isso. Né? Não temos competência para poder entender a imensidão disso. Continuando, conhecer a composição, olha aqui, agora ele dá um puxão de orelha na gente, né? Conhecer a composição,
né, do elemento primitivo, não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. Ou seja, eu querer entender o que é o elemento primitivo, eu querer ter todo esse conhecimento, não vai nos livrar desses infortúnios, dessas provas, dessas expiações que a gente vai ter que passar, que nós mesmos geramos lá no passado. Não é porque Deus quer, não. Fomos nós mesmos que procuramos, que plantamos. Agora a gente tem que colher. Como diz o Haroldo Dutra Dias, né? O plantio ele não é obrigatório, mas a colheita é. A gente não pode fugir da colheita. A gente vai comer o prato que a gente cozinhou, a comida que a gente cozinhou. Não tem como a gente correr, não. Você cozinhou, você vai ter que comer. Se a comida for boa, maravilha. Agora, se não for... Então, é isso aqui que Miramês nos fala. Não adianta você querer ter esse conhecimento aqui. O que você tem que fazer? Se melhorar moralmente. Isso é que a gente tem que correr atrás, né? Da nossa evolução moral, né? Que a gente já comentou agora aqui atrás. Então, a tranquilidade, olha que coisa maravilhosa, a tranquilidade imperturbável surge na fonte do amor e da caridade. Pronto, fechou. Fechou. Você quer a tranquilidade imperturbável? O que é a tranquilidade imperturbável? É a felicidade verdadeira. É a felicidade verdadeira que a gente não encontra aqui desse planeta ainda, né? Vamos encontrar nos planetas felizes, mas para que a gente possa encontrar, que a gente possa chegar lá, a gente tem que começar a plantar agora, né? Então, essa tranquilidade imperturbável, ela vai surgir nessa fonte que o Cristo nos indicou, amor e caridade. Não tem outra maneira, não. Não adianta a gente querer imaginar outra. Eu vou sair aqui desse caminho reto aqui de Deus, eu vou pegar um atalho, porque por aqui é melhor. Não adianta. Você só vai se atrasar no seu processo evolutivo, né? Você vai perder tempo, você vai ter que retornar para esse caminho reto, e é o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, né? Aqui na Casa Espírita, né? Adquirindo conhecimento para que a gente possa colocar em prática e a gente possa evoluir moralmente, porque nós já erramos muito, né? Se eu não me engano, a Raiz gosta de falar, eu não sei se foi Dr. Bezerra ou foi Emmanuel que falou que nós espíritas, nós que estamos buscando o conhecimento espíritas, a gente estava lá junto com Cristo ouvindo o Sermão da Montanha pessoalmente. E o que foi que a gente fez? Quem diz isso aí tudo é bobagem. Eu vou continuar errando aqui 2000 anos. Vou perder tempo aqui. Lá no ano 2000 e tanto, aí eu vou ver se dá certo. Ou seja, muitos espíritos lá naquela época aceitaram, acolheram a mensagem do Cristo e imediatamente foram para planetas felizes. Deram um salto no seu processo evolutivo. Eles estavam diretamente com o Cristo ali. E aquela oportunidade única de estar diretamente com o Cristo, que nós também tivemos, nós desperdiçamos. Nós jogamos fora. Márcia, nós somos aqueles que uma semana depois estavam condenando o Cristo. Eles estavam ouvindo. Justamente, quando eu estava estudando aqui, eu lembrei disso, né? Aí depois a gente estava lá, né? Crucifica-o, né? Era nós que estava lá. Né? A gente fica condenando, meu Deus, que povo ruim, tudo condenando o Cristo. Era nós. Né? Não eram outras pessoas, não. Né? Eu lembrando, estudando há 2000 anos, né? Que quando o Cristo encontra Públio Lentulus, né? Que teve aquela oportunidade maravilhosa de ele dar um salto evolutivo na vida dele, né? E ele ficou envolvido pela energia do Cristo, a filha dele foi curada, ele teve toda uma ambientação celestial, ele sentiu toda a energia de um planeta superior e mesmo assim ele disse não para o Cristo. E o Cristo ainda falou para ele, se não aceitardes agora, essas são minhas palavras, se não aceitardes agora, isso para você encontrar de novo o caminho vai demorar séculos. Vai demorar séculos. Olha nós aqui.
Estamos aqui, né? 20 séculos depois, tentando encontrar o caminho. E a oportunidade é esta. Nós estamos aqui agora, né? Lá no plano espiritual a gente fincou o pé no chão e falou, agora vai. E não podemos desperdiçar, é esse o nosso momento, né? De a gente ir pelo menos para reencarnar de novo na Terra, e nessa época já será um planeta em regeneração, não será mais um planeta de provas e expiações. Que a gente tenha esse mérito, né? Mas para que a gente tenha um mérito, a gente tem que andar, tem que plantar, né? Que só depende de nós, né? O nosso próprio aprimoramento espiritual. Então é essa tranquilidade imperturbável, né, que vai surgir a partir do amor e da caridade. Gente, é muito simples, né? A gente dificulta a coisa. A gente dificulta, a gente fica tão apegado a esse plano material, a esse plano físico, que a gente quer o carro do ano, a gente quer a melhor casa, a gente quer o melhor emprego, a gente quer a melhor conta, a gente quer só coisa material. E cadê a parte espiritual? A gente vai viver eternamente aqui na Terra, fisicamente? Não. Essa nossa vida aqui é só um instrumento bendito que Deus nos dá para que a gente possa nos melhorar moralmente. E a gente fica desperdiçando, correndo atrás de coisas materiais. Quando surge algo para a gente vir, né, para a gente fazer o bem, a gente diz, não tem um tempo. Agora eu tenho isso para resolver na minha vida. Não, deixa para depois eu vou. É como diz a Maíse, né? Que a Maíse é interessante. Quando chama o pessoal para o trabalho, diz, não, meus filhos estão pequenos, eu tenho que criar. Depois, não, meus filhos agora vão casar. Não, meus filhos agora vão para a universidade. Não, agora eu tenho meus netos. Não, agora eu vou curtir minha aposentadoria. E aí perde a reencarnação. Foi chamado várias vezes, teve várias oportunidades, e com certeza a nossa consciência irá nos cobrar quando a gente chegar lá no plano. Não é Deus não que vai chegar lá e ficar acusando a gente, é a nossa própria consciência, que vai vir tudo à tona para nós, e a gente vai lembrar, meu Deus, por que eu deixei de ir? Por que eu não fui? Por que eu fui, apareceu a oportunidade e eu não aproveitei? Por quê? E no plano espiritual fica nesse looping, né? Muito tempo. Né? Então, continuando aqui, né, que o nosso tempo está maravilhosamente correndo, finalizando aqui o comentário do Espírito Miramês, né, ele diz que, belíssima essa frase, né, como todas, devemos conhecer em primeiro lugar a forma molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. Ele fecha com essa frase aqui, em vez de eu ficar correndo atrás de querer descobrir o que é a molécula, o que é isso, é o bóson de Higgs, é a partícula de Deus, procure a molécula do amor, que aí você vai evoluir moralmente e consequentemente vai vir todas essas informações para você, né? Que a gente vai ter esse entendimento de que essa me fugiu agora, né? Mas é isso, né? Essa questão eu queria falar uma coisa para você, mas me fugiu. Mas enfim. Oi? O amor e da instrução? Não era da questão do plano físico e do plano espiritual. Mas enfim, né? Então é isso aqui mesmo. Devemos conhecer em primeiro lugar a forma molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. Então vamos colocar isso em nossas mentes, em nossos corações, né? Simplesmente fazer o que o Cristo nos falou, amar o próximo como a nós mesmos, fazer tudo aquilo aos outros, tudo aquilo que queria que os outros fizessem para vós, né? É só isso, a fórmula é muito simples, basta a gente colocar em prática, né? Não adianta eu saber se eu não coloco em prática, né? Coloque em prática, que a gente chega lá no plano espiritual com a consciência em paz, né? Como diz o Espírito Miramês aqui, a consciência da gente não vai ficar sendo nosso juiz, nos acusando, né? Então a gente finaliza aqui a questão do Livro dos Espíritos e vamos agora falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
ficamos com as instruções dos Espíritos no item 24, isso mesmo, que são os limites da encarnação. Então, para que a gente chegue aqui antes de a gente entrar no Evangelho, eu vou fazer um comentário da questão 168 do Livro dos Espíritos, né, sobre essa questão dos limites da encarnação. Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Eu só posso reencarnar, vamos supor, 1000 vezes? Ou eu tenho que reencarnar indefinidamente? Não se acaba nunca reencarnando direto? É isso que Kardec perguntou. Tem um limite? Ou eu vou reencarnar indefinidamente? Os espíritos superiores respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Então, cada reencarnação nossa, cada existência, lembrando, nós temos uma vida e temos várias existências, né? Então, a cada existência nossa, a gente dá um passo adiante no nosso progresso. Aí vai depender de nós, se esse passo é pequeno ou é grande, né? Que a gente faça o possível para o nosso passo ser grande, né? Então, eles continuam, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas da vida corporal. Ou seja, desde que eu cumpra todas as minhas provas, que eu reparei todo o mal que eu fiz no passado, né? que eu passei por minhas expiações, né? Então não tem mais necessidade de reencarnação. Ou seja, ele está dizendo que basta, aliás, depende de nós mesmos e da nossa vontade, né? Se a gente for aquele espírito muito preguiçoso, que não quer, que fica querendo ficar normal mesmo e tudo, aí a gente vai atrasar bastante, né? Agora, se a gente tomar consciência da nossa responsabilidade, que depende só de nós, aí a gente acelera essa questão do processo de reencarnação, né? Para a gente andar mais rápido. Então vamos fazer a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem um tempinho ainda. Vamos lá. Cadê? Meu Deus, está aqui. Limites da encarnação. Instruções dos Espíritos, capítulo 4. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Ou seja, de acordo com a nossa evolução, vai se compor o nosso corpo físico, né? E, consequentemente, o perispírito também. Por quê? O que acontece? Porque o nosso corpo físico, o nosso perispírito, ele é feito de matéria. E essa matéria ela é proveniente do planeta ao qual a gente está habitando. Se a gente está habitando em planetas inferiores, a nossa matéria vai ser grosseira, vai ser muito densa, vai ser uma matéria muito bruta, né? Que é essa aqui, a nossa, é bem física mesmo, é bem robusta. Isso quer dizer o quê? Que estamos num planeta bem atrasado, estamos num planeta inferior. É isso aqui que a espiritualidade, no caso, São Luís nos fala. E continuando, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes. Ou seja, quanto mais desmaterializado, quanto mais sutil é a matéria do nosso corpo, né? Claro, quando a gente estiver em planetas superiores, né? Então, nosso corpo ele vai estar menos sujeito a essas vicissitudes, ele não vai adoecer, não vai ter necessidade de adoecimentos. É por isso que nos planetas superiores você vive mais, né? A sua encarnação ou reencarnação ela é mais duradoura, porque você não vai sofrer essas vicissitudes que a gente sofre aqui nesse planeta de provas e expiações. Eu não lembro qual livro, mas fala-se que no planeta Júpiter, que é um planeta feliz, ou planeta ditoso, a população vive em média 500 anos. Então, em planetas felizes, você vive muito mais, né? Por conta dessa matéria do nosso corpo físico ser bem mais sutil, né? Por quê? Porque lá o nosso corpo é feito da matéria daquele planeta que já é um planeta superior, né?
né? Então é uma matéria sutil, então os corpos são feitos de matéria sutil. A infância é super rápida, né? Quanto mais evoluído o planeta, ela é rapidíssima, né? Passa muito rápido, né? É bom que a gente vai passar pelo ensino fundamental bem rápido. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluido. Diáfano eu estava pesquisando que é transparente, né? Que é puro, né? Então, em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, né? Esse corpo ele vai ficar tão sutil, né? A matéria vai ser tão sutil que praticamente vai se confundir com o perispírito. Olha que sutileza desse corpo, né? Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo, que foi o que a gente acabou de falar. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, né? Não só o corpo físico, mas o perispírito também, né? Como é matéria, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos, né? Quando chegarmos como espíritos puros, a gente não terá mais essa questão do corpo físico, né? E o perispírito vai se confundir com o próprio espírito. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como os mundos inferiores. Ou seja, nós estamos aqui no mundo inferior, então nós estamos presos à Terra. Né? Para a gente ir para um lugar e para outro, a gente tem que ir se arrastando, né? Caminhando, indo de carro, de avião, mas a gente fica preso aqui. No máximo, o homem foi ali na Lua, bem ali na Lua, né? No máximo, né? Mas não mais do que isso. Agora, em planetas espíritos evoluídos, no caso espíritos perfeitos, os planetas que eles vivem não são limites para eles andam no universo inteiro. Aí você pode pensar, nossa, vai ser muito bom ficar passeando no universo todo, mas esse andar dos espíritos superiores não é de quem não está fazendo nada não, viu? Eu estou aqui nessa galáxia, eu vou lá na galáxia de Andrômeda. Não é assim não, só passeando não. Eles andam no universo inteiro, mas é em missão. Por quê? Porque os espíritos perfeitos, né, é difícil a gente entender isso, mas eles se preocupam com a gente. Né? Se preocupam com... Por que eles se preocupam com a gente? Porque eles querem que a gente chegue aonde eles chegaram. Eles querem nos auxiliar. E eles se colocam à disposição, né, de Deus para que possa levar essa missão de auxílio a nós, né, espíritos inferiores, ainda não evoluídos. Então, esse andar, né, de galáxia em galáxia pelo universo, não é passeando, não, é trabalhando mesmo. Né? Trabalhando mesmo. E porque querem, viu? Não são obrigados, não. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chame às missões que lhe estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Né? Só reforçando, né? Essa encarnação aqui grosseira se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. À medida que a gente evolui moralmente, a gente vai o quê? Deixando o nosso corpo mais sutil, né? A matéria vai ficando menos densa, a gente vai evoluindo, a gente vai indo para planetas mais evoluídos e, consequentemente, a gente vai se desprendendo desse corpo físico que é uma prisão para o nosso espírito. Deve também considerar-se, assim, antes de fechar isso aqui, gostaria de fazer essa leitura. Assim. Calma, está acabando, gente. A questão 169, né, do Livro dos Espíritos, ela nos diz, o Kardec faz a seguinte pergunta: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Né? É invariável, ou seja, é o mesmo. Né? Eu tenho que reencarnar 1000 vezes, né? O Deus Deste também, a Luana, o Jé, todo mundo tem que reencarnar 1000 vezes. Né? É invariável, não muda. Aí os espíritos respondem: não,
aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Mais uma vez, depende de nós, né? A música do balão mágico. Depende de nós, meu Deus, lembrou. Então, gente, essa questão de apressar esse processo evolutivo só depende de nós. Quanto mais rápido eu ando, quanto mais rápido eu evoluo, mais rapidamente eu vou chegar lá no espírito perfeito. Não vou ficar penando como a gente está penando há 2000 anos aqui, desde que o Cristo falou para nós lá no Sermão da Montanha. Então, do Evangelho, deve também considerar-se, e São Luís falando para nós, deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento, né, que a gente já comentou. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, eu fazendo um estudo, né, desse evangelho de hoje, eu vi essa frase que eu achei interessante, né? Eu gostaria de finalizar com ela. Compreende-se que ninguém poderá chegar ao fim das encarnações terrenas enquanto não houver alcançado o mais alto nível de integridade e estar sempre disposto a contribuir para o bem geral. Depende apenas do próprio Espírito. Então, muito obrigado e a gente vai fazer a nossa prece final. Então, fechemos nossos olhos, quem assim desejar, com essas palavras benditas do Cristo, elevemos nosso pensamento a Deus e mentalizemos todo o nosso processo evolutivo, toda a nossa caminhada, a qual fizemos até aqui hoje, esse momento, e que possamos vislumbrar o nosso futuro, a nossa caminhada e tomar a decisão de mudar nossa conduta, de mudar nossas atitudes e não fazer o que vem à nossa cabeça, o que vem à nossa mente, mas o que o Cristo nos orientou a fazer. Amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos sempre estar conectados com a espiritualidade bendita, que sempre está disposta a nos auxiliar. Nossos mentores, nosso anjo da guarda, que sempre está ao nosso lado, basta chamarmos. E que assim possamos, não apenas nós, mas também auxiliar os irmãos, os quais Deus coloca todos os dias como ferramenta do nosso processo evolutivo, e assim auxiliá-los também nesse processo evolutivo. E chegarmos um dia à perfeição e vivermos eternamente no seio de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para o nosso passe.